Abra sua Bíblia comigo em Cânticos de Salmos. Salmos, capítulo de número 119. Salmo 119. Versículo 19. Glória a Deus. Irmãos, acharam? Diz assim: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Glória a Deus. Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus me deu essa mensagem na manhã de hoje, quando eu estava procurando ali, pedindo ao Senhor algo que pudesse falar conosco, algo que pudesse falar aos nossos corações. E essa passagem saltou o meu coração sobre ser um peregrino. E eu gostaria de comentar com os irmãos sobre isso. Porque quando nós paramos para olhar no contexto geral da humanidade nos nossos dias, como que a humanidade tem buscado a viver, nós começamos a observar que a humanidade não tem se preocupado quanto à vinda vindoura. A gente tem observado, e é claro que nós sabemos, que seja o credo religioso que a pessoa tiver, seja ela crendo ou não crendo, seja ela cristã ou ateu, seja quem for, todos nós vamos terminar a nossa peregrinação aqui na terra. Um momento mais cedo ou mais tarde vai chegar. E quando nós paramos para observar, parece que as pessoas perderam a noção de que a vida aqui ela tem um ponto final. E passamos a viver preocupado com esta vida, com tanta intensidade que acabamos nos esquecendo que somos apenas passageiros e peregrinos nela. Vivemos com tanta intensidade, tanta devoção, queremos construir, queremos conquistar, queremos comprar, queremos vender, estamos tão preocupados em negociar, em avançar, em alargar as nossas tendas aqui na terra. Observe que isso não é errado, desde que se haja uma preocupação maior quando terminar a nossa peregrinação aqui. Porque o foco da humanidade está o meu corpo, o meu jeito, a minha faculdade, o meu salário, as minhas conquistas. E quando isso vai sendo implantado na mente da humanidade, acaba se virando um vício, um ciclo vicioso que um vai passando para outro e acaba virando a moda. E aí nós temos a moda do padrão de beleza, nós temos a moda do nariz correto para a pessoa ser uma pessoa perfeita, nós temos a moda do corpo perfeito, nós temos a moda do padrão de roupa, da cor da unha, do jeito de pintar. Nós começamos a ver que o mundo tem implantado um sistema tão grandioso que infelizmente tem invadido as igrejas e nós temos vivenciado, nos esquecendo de que a nossa vida aqui é apenas passageira. Nós estamos em uma viagem e uma hora dessa vai chegar ao ponto final. E aí o Senhor alertou meu coração para trazer para os irmãos essa mensagem como uma mensagem de alerta, para dizer: o Senhor está voltando, tanto para mim ou quanto para a igreja em geral. Mas nós temos que nos preocupar quando a nossa vinda vindoura, para que eu tenho trabalhado, em quem eu tenho empenhado a minha força, com quem eu tenho trabalhado com mais afinco, com mais dedicação, com mais força, com mais vigor, aonde eu tenho colocado os meus pés, aonde eu tenho permitido o meu coração ficar gastando tempo, o que é que eu tenho investido o meu tempo, no que eu tenho poupado o meu tempo. Tudo isso são coisas que vêm à nossa mente e nós precisamos filtrar, porque se nós não nos atentarmos, nós estaremos vivendo na terra, estaremos vivendo na igreja, estaremos vivendo louvando, pregando e falando do Senhor, mas se esquecendo de adorar ao Senhor, se esquecendo que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Pastor, o que é um peregrino? Alguém que não é da terra que ele está. O que é passageiro? É alguém que está apenas passando por ali. Ele vai pousar ali, ele pode dormir ali, ele pode ficar alguns dias ali, mas ele não vai permanecer ali. Ele está apenas de passagem.
E quando nós paramos para fazer uma autoanálise de como nós estamos nos comportando diante da nossa vida eterna, nós mesmos vamos ter a resposta: Senhor, se o Senhor viesse me buscar hoje, certamente eu estaria com o meu passaporte carimbado para as mansões celestiais, ou não. Há 3 dias, sexta-feira, se eu não me engano, hoje é domingo, sexta-feira nós fomos noticiados pelos meios de comunicação que no aeroporto de Guarulhos um homem foi metralhado, 38 anos de idade, e fica-se a dúvida se foi o crime organizado que matou, quem mandou matar, e tem as dúvidas que ele tinha envolvimento. Mas quando eu fui ver um outro vídeo dele, sobre Cabrini entrevistando ele, Cabrini foi na casa dele, e na casa dele, assim, uma casinha pequena, tinha mais ou menos um investimento na casa de 12 milhões, e a sala da casa dele, eu acho que dava quase, se não fosse maior que isso aqui, era quase o dobro, e tinha sofá para lá, coisa para cá, coisa para lá, e eu comecei a parar para analisar. 38 anos, uma vida toda pela frente, um jovem, rico, vários carros, só que de repente a sua vida foi interrompida, foi metralhado, acabou ali. Talvez na mente dele tinha grandes sonhos e projetos para o futuro, talvez na mente dele ele conseguiria solucionar todos os seus problemas que viessem, mas às vezes nós acabamos nos esquecendo que por mais saúde que eu possa ter, por mais que eu cuide da minha saúde, da minha vida, por mais que eu tenha um bom plano de saúde, uma boa aquisição financeira, por mais que eu tenha um belo trabalho, um belo currículo, isso não vai me livrar do passaporte da ida para a eternidade. Então eu preciso me preocupar quanto a isso, e a igreja sempre vai ser o fanal de Deus, a igreja sempre vai ser o farol de Deus, que em meio às trevas está clareando, dizendo: olha, nós somos peregrinos, nós somos passageiros, há uma mansão celestial, há um novo céu, há uma nova terra que te espera. Nós precisamos nos atentar para isso. Meu irmão, minha irmã, eu sei que a tua vida, a sua vida aqui é difícil, a minha vida é difícil, nós passamos por várias lutas, por várias adversidades, mas uma coisa é certa: uma hora vai acabar. Aleluia, uma hora o teu sofrimento, a tua luta, o que você tem enfrentado vai acabar. Nós só precisamos parar para nos atentar aonde eu tenho trilhado. Eu preciso parar para refletir. E com base nesta mensagem, eu extraí algumas coisas do livro O Peregrino, de John Bunyan. É um livro que tem na nossa biblioteca, ali no espaço Semear, né, missionários? Tem lá, eu indico para os irmãos ler o livro O Peregrino. Ele é um dos livros mais lidos do mundo. Foi escrito por John Bunyan no século 17. Mas o que me chama a atenção é que um livro tão bem lido, porque até um tempo atrás ele era o 2º livro mais lido do mundo, só perdia para a Bíblia. Não sei agora como que está. E me para analisar, e eu: Senhor, mas como que pode um homem impactar tanto as pessoas com um livro? Porque o livro O Peregrino, ele vai tratar da jornada do cristão, da cidade da destruição para a terra celestial. E aí vai passar a jornada de um cristão aqui na terra. Quando ele estava preso, dentro dos 12 anos que ele passou preso, John Bunyan, ele estava preso, não foi porque perseguiu, não foi porque ele foi preso porque pregava o evangelho. E de vez em quando alguém chegava na prisão e falava: se você negar Jesus, se você falar que não vai mais pregar, a gente te libera. Ele falava: eu preciso continuar preso, porque eu não posso negar o meu Senhor. Ele tinha convicção do que ele queria, ele sabia que a terra para ele era passageira. Mas interessante que a filha dele era cega, criancinha, e dependia dos cuidados do pai. Mas ele sabia que enquanto ele não cuidava, Deus estava cuidando da sua filha. Irmãos, aí em meio a esses 12 anos, Deus vai dar uma revelação para ele da jornada de um cristão com um fardo nas costas, e ele tentando se livrar desse fardo nas costas, e ele vai caminhando, e no meio do caminho ele vai colocar o nome dos personagens que ele vai encontrar, uns para
para ajudar, outros para tentar paralisar. Ele vai encontrar tristeza, sofrimento, a dor, a preguiça, o cansaço, a fome, a sedução, a traição, a mentira, a vaidade. Ele vai encontrar vários personagens que tentam a todo momento paralisar o cristão. E ele vai caminhando porque o objetivo dele está nas mansões celestiais, na cidade celestial. E quando eu olho para esse livro, um livro tão baratinho, quanto é que está, missionário? R$29,90, irmãos. Barato, irmãos. Pelo impacto que ele traz na vida. É barato, irmãos. Quando eu paro para analisar, as pessoas às vezes falam assim: rapaz, a Bíblia está cara. Rapaz, mas algo que me traz vida, para mim nunca vai ser caro. Porque quando eu paro para analisar a riqueza que existe aqui, quando eu paro para analisar a riqueza que tem num livro, que vai trazer você para perto de Cristo, irmãos, certamente vai te ajudar, fortalecer a tua fé, enriquecer o teu conhecimento, e vai te fazer chegar mais para perto de Cristo. Porque você pode ter certeza do que eu estou te falando, irmão. Você pode ouvir louvor, você pode cantar corinho de fogo, você pode sapatear no poder, você pode falar língua estranha, você pode ter vários dons. Se você não conhecer a Bíblia, o diabo te derruba. Pastor, mas como? Ele te derruba na sua própria falta de conhecimento. Porque a única maneira de derrotar Satanás, escute, a única maneira de derrotar Satanás é pela palavra. Pela palavra. Pela palavra, pela palavra. Então o que é que o diabo vai fazer, irmãos, enquanto você peregrinar aqui? Você não vai precisar ler, você não precisa ler, você abre a Bíblia para ler, dá sono. Aí você vem para o culto, você canta, você ora, você bebe água. Na hora que começa a pregação, dá um sono violento, você abre a boca, você fecha o olho, você abre o outro, porque o diabo começa a trabalhar para você não entender, para você não aplicar a palavra de Deus no teu coração. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai te dar força para você ler, e também entendimento para você interpretar a palavra do Senhor, e ela vai ser lâmpada para o teu caminho, vai ser luz para a tua vida, vai ser fortaleza para o teu coração, e vai ser refrigério para a tua alma, em nome do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor seja viva e eficaz no teu coração. Aleluias, oh glória. Meus irmãos, nós somos peregrinos aqui nesta terra. E aí quando nós paramos, ou quando nós baixamos a guarda, primeira coisa que o diabo faz é impedir o crente de ir para o culto de oração, de ir para a escola bíblica dominical e de ir para os cultos de ensino. Aí você não aprende. E se tem uma coisa que derruba a face de qualquer pessoa, é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Eu cheguei outro dia conversando com um pastor amigo meu. Ele falou: pastor Mazinho, parece brincadeira, que ele tinha me convidado para pregar. Eu falei: o senhor está precisando que a gente ministre o que na igreja? O que a igreja está precisando? Eu vou orar a Deus para Deus trazer o nosso coração. Ele falou: pastor, a igreja precisa de ensino. A igreja não tem mais quem ensine. Todo mundo que vem aqui quer pregar somente fogo. Eu particularmente penso que fogo demais é incêndio. Onde você for ver fogo demais, irmão, pode chamar os bombeiros que é incêndio. Então, quando a gente busca fogo demais, a gente não tem estrutura para viver o deserto da vida. Então, eu cheguei lá e fiz o teste. Eu falei: tá bom então, pastor, então vamos fazer o seguinte. Então, aí comecei a pregar, irmãos, normalmente como eu estou pregando aqui para os irmãos, porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada e ensinada. Aí eu vi um abrir a boca, o outro sonífero de cá, o outro começou a pescar do outro lado. Eu falei: rapaz, ou a pregação está ruim demais, ou o negócio aqui está meio difícil. Aí eu virei para ele assim, pisquei o olho. Aí eu falei: irmãos, está tendo uma visão dos céus aqui. Aí o que estava dormindo: eita glória, Deus está trazendo um renovo. E aí começou, irmão, e está vindo um anjo. Aí pronto, eu queria pular até por cima das cadeiras. Falei: irmão, duas coisas: ou o anjo vai trazer juízo de Deus, ou o anjo vai trazer resposta de Deus. Então assim, a gente não tem que ficar aqui para idolatrar anjo. A gente não tem que ficar aqui preocupado, porque nós somos peregrinos. Mas
Às vezes nós estamos tão acostumados e queremos ver tanta gritaria que achamos que a unção de Deus só está em meio à gritaria, só está em meio àquele fogo, aquela correria, aquela agitação. Elias, quando se deparou dentro da caverna, de repente Deus falou assim: vai para fora que eu quero falar com você. E aí ele saiu para fora, veio o trovão, ele falou: agora Deus está vindo. Deus não estava no trovão. E de repente veio a tempestade, Deus não estava na tempestade. E de repente veio uma voz mansa e suave. E Deus começou a falar com ele na voz mansa e a voz suave. Sabe por quê? Porque o que nós precisamos para viver as tempestades da nossa vida é da palavra do Senhor. Não é do trovão, não é da tempestade, é da palavra viva e eficaz. É da palavra que ela vem mansa e suave, mas que ela vai produzir em nós fortaleza para destruir todas as armadilhas do mal. E aí, irmãos, quando nós voltamos aqui para John Bunyan, ele vai escrever esse livro, mas ele estava na prisão. E aí eu paro para analisar e vejo que, como é que alguém vai estar escrevendo um livro tão lindo, tão belo, falando tão bom assim de Jesus, na prisão? Porque outro dia um perdeu o emprego, falou: Deus me abandonou, nem na igreja eu piso mais. Foi, mas rapaz, por causa do trabalho. Aí depois arrumou um trabalho melhor, aí ficou, é que Deus abriu outra porta maior para mim, pastor. E a gente às vezes não consegue entender que Deus vai usar de algum método para nos abençoar. Mas nem sempre esses métodos, na hora que eles são aplicados de início, vai trazer alegria. Observe que John Bunyan, ele estava preso, mas estava escrevendo um livro que tanto influenciaria ele na sua caminhada, na sua peregrinação, quanto influenciaria a sua geração e geração posteriores. Outras gerações que viriam também seriam impactados pela mensagem que Deus havia dado para ele. Quando o apóstolo Paulo, irmãos amados, está orando ao Senhor por aquele espinho na carne, Deus não tirou o espinho na carne de Paulo. Deus permitiu com que o espinho estivesse lá na carne de Paulo. Paulo orava e o espinho continuava, Paulo orava e o espinho continuava. Aí o Senhor falou para ele: Paulo, a minha graça te basta, o espinho está aí, mas o meu favor imerecido é derramado todos os dias sobre a tua vida. Pastor, não entendi. A dificuldade está aí, a enfermidade está aí, vai te alcançar, vai te machucar, vai fazer doer, mas a graça do Senhor, o favor imerecido, a mansão celestial, a terra que emana leite e mel, está te esperando de portas abertas. Meu irmão, aguenta mais um pouquinho, segura mais um pouquinho. Está doendo, está difícil, as dores são constantes, mas existe um Deus nos céus que ora pela mim e pela tua vida. Existe um Deus nos céus que está todo o tempo olhando ao nosso favor. Aleluias! Segura, irmãos, porque isso são coisas que nós precisamos passar, nós vamos ter que enfrentar. Mas uma coisa é verdade: Jesus está contigo, Jesus está comigo, Jesus está conosco. Segura firme, e nós vamos persistir e vamos avançar. Quando nós paramos para analisar, irmãos amados, e nós vamos ver outros personagens bíblicos que passaram por isso. Moisés, em Êxodo capítulo 2, versículo 22, Moisés sai correndo do Egito, vai viver em Midian, e ele tem um filho, Êxodo 2, 22, e coloca o nome do filho dele chamado Gerson. E diz assim: o qual deu à luz a um filho, ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Era peregrino ali. Ele sabia que, embora tinha estabelecido família, mas ele era peregrino na terra de Midian. Nós vamos ter algumas coisas aqui, algumas conquistas aqui, irmãos, mas nós não podemos permitir com que o nosso coração fique nessa terra. Em nome de Jesus, nós não podemos estar caminhando para a salvação e olhando para trás. Jesus falou isso, quando ele falou assim: olhai-vos, pare para analisar a respeito da mulher de Ló. Irmãos, eu paro para analisar como pode um negócio daquele. Não era um homem que estava guiando ela e Ló, eram os anjos que pegaram na mão deles e falaram: vamos, porque vai tudo destruir para trás. Aquela mesma mulher viu no dia anterior
Quando os homens jovens e novos e anciões, todos eles foram empurrar a porta da casa de Ló, queriam derrubar a porta da casa de Ló, porque queriam abusar dos anjos. E Ló tentando intervir, e eles falam: não, joga esses homens bonitos para fora. E a Bíblia diz que os anjos foram e feriram todos aqueles homens de cegueira. Ela viu, ela estava em casa, ela ficou sabendo da notícia. Como pode agora os anjos falar: vamos sair daqui, porque a destruição está vindo, mas vocês não podem olhar para trás. De repente no coração daquela mulher estava: eu estou indo para uma terra que eu não conheço, estou indo para um lugar que eu não conheço, estou deixando cabrito, estou deixando cabra, estou deixando ovelha, estou deixando meus companheiros, meus amigos, estou deixando a casa que eu sempre quis. Irmãos, ela se esqueceu que Deus tinha planos e coisas maiores para ela. Em nome de Jesus, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você tem aqui na terra, passa pequeno diante daquilo que Deus tem para a tua vida. Você é apenas peregrino e passageiro nesta terra. Aleluias. Vai passar, irmãos. Nós precisamos apenas segurar firme, confiar em Jesus e não abandoná-lo por nada. Porque vem as lutas, a gente recua. Vem os problemas, a gente recua. E com isso a gente não vai utilizando a palavra de Deus ao nosso favor. Quando você lê o livro O Peregrino, você vai ver que John Bunyan vai combatendo tudo aquilo que vem contra ele com a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado no deserto por Satanás, combateu o próprio Satanás, corrigindo o erro proposital de Lúcifer através da palavra de Deus. Satanás ensinava distorcido, Jesus corrigia ele aplicando a palavra viva e eficaz. E aí Jesus venceu, mostrando para nós que como vai vencer o diabo é através da palavra aplicada corretamente nas nossas necessidades. Porque uma coisa é verdade, irmãos: o diabo sempre vai intervir, o diabo sempre vai tentar interferir, sempre na sua necessidade, sempre na sua fraqueza. Vai haver uma via de mão dupla. Do lado do diabo vai estar sempre falando para você: não vai dar certo, não vai conseguir. Aí você pega a palavra de Deus, coloca no seu coração e aplica no momento exato, e você vai falar como Paulo: eu estou vivenciando como Paulo, é um espinho na carne que tem me machucado, mas eu vou crer no que Jesus disse para ele, também está escrito para mim: o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Irmãos, aí a noite vem, a tribulação vem, a dificuldade vem, aí tira o teu sono, tira a tua paz, você vira para um lado e para o outro na madrugada, você fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Aí você vai para os Salmos e faz como Davi disse: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, ó Senhor, me faz descansar em segurança. Aleluia. Aí, irmãos amados, a luta continua, a luta persegue, aí você olha para um lado, olha para o outro, aí você fala: muitas são as aflições do justo, mas Deus me livra de todas elas. É o Senhor quem vai me livrar. No momento que faltar as tuas forças, no momento que faltar segurança, no momento que faltar paz, o Senhor vai pelejar por você, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai guardar a tua vida, o Senhor vai guardar a tua casa, o Senhor vai guardar o teu lar, a tua ida, a tua volta no trabalho. O Senhor tem cuidado de todos os detalhes da tua vida, o Senhor tem guardado a tua casa, o teu ir, o teu voltar, o teu assentar, o teu levantar. O Senhor cuida de ti, o Senhor guarda a tua vida, o Senhor guarda a tua alma, o Senhor guarda a tua família, o Senhor guarda o teu trabalho. Deus tem guardado a tua família, além de guardar aqui, tem preparado coisas novas, coisas grandes, coisas extraordinárias. Em nome de Jesus, vamos focar no céu, vamos focar na eternidade, porque somos apenas peregrinos e forasteiros nessa terra. Aleluias! Oh, glória a Jesus! John Wesley um dia, quando chegou de viagem, falou para o seu pai: pai, graças a Deus, cheguei bem de viagem. Deus me guardou na viagem, papai. Fui de cavalo, voltei de cavalo e foi bem a minha viagem. Aí o pai dele falou: certo, meu filho, Deus também me guardou para que eu pudesse subir no cavalo e ir e voltar. Talvez você não entendeu, mas o que ele quis dizer é que o mesmo Deus que guarda você quando você ora para ir, é o mesmo Deus que guardou você e permitiu você ficar de pé para poder ir. Então Deus não tem guardado somente a minha e a tua vida. Quando nós saímos, o teu respirar, o teu falar, o teu andar, o teu comer, o teu simples gesto de caminhar, os seus pés se movimentando, as suas articulações funcionando, tudo isso tem sido a graça, a misericórdia, o favor de Deus derramado sobre as nossas vidas.
Deus tem cuidado, irmãos, mas Ele tem cuidado de nós, por quê? Porque Ele tem preparado algo maior para que a gente possa entrar, para que a gente possa viver, para que a gente possa desfrutar. Então, em nome de Jesus, irmãos, desfrute da viagem, aproveite a sua viagem aqui na terra, mas não guarde o seu coração nas coisas desta terra, não detenha o seu coração nas coisas desta terra, porque em nome de Jesus, tudo isso uma hora vai passar. O mundo que eu conheci quando eu era criança, a juventude que eu tive quando eu era um pouco mais novo, que eu ainda sou novo, não é... Pastor Luiz, depois a gente conversa. A juventude que eu tinha não é a mesma. A juventude de hoje tem sido uma juventude diferente. E a cada dia que a gente passa, a gente vai vendo que as coisas estão mudando, que a Bíblia está passo a passo se cumprindo, e que uma hora ou outra a gente vai chegar no juízo final. Então, em nome de Jesus, não se esqueça nunca que você é peregrino nessa terra. Eu estou sempre fazendo questão de frisar na mensagem, por mais que fique insistente a palavra peregrino e forasteiro, é para que nós possamos nos atentar que as conquistas aqui na terra são coisas pequenas diante das coisas que estão nos céus para nós. Irmão, você acha que se fosse coisa pequena, Jesus não precisava nem vir? Não é uma coisa pequena, para que Jesus ia vir na terra? Não, manda lá um magnífico querubim, resolve lá. Mas não, como se valia de algo eterno, Deus falou assim: eu vou dar o que eu tenho de melhor, para trazer aqueles que confiam em mim, e entrar no caminho para o lugar maior e melhor que eu tenho para dar para eles. E aí, quando nós paramos para analisar aqui, irmãos, nós vamos ver que há um contraste, e algo que nós temos que ter cuidado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, Pedro diz assim: se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmão, você já parou para analisar ali? Só o 17, por favor. Só o 17, ó. Se invocais por Pai, nós invocamos, clamamos a Deus por Pai, aquele que, sem acepção de pessoa, ou seja, Ele não vai distinguir por cor, por raça, por tamanho, por corpo, por beleza, nada, julga segundo a obra de cada um. O julgamento não vai ser porque Deus quis julgar, não. O julgamento vai ser segundo a obra que cada um de nós fizermos. Andai em temor, ou seja, tenha cuidado no seu andar. Comece a analisar os seus passos, comece a ter medo do seu próprio caminhar. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Aonde o meu sentimento tem me levado? Comece a buscar isso, coloque isso na sua vida. A obra de cada um, andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação. Então, o tempo da nossa peregrinação é enquanto nós estamos aqui, é enquanto nós estamos vivos, é enquanto nós estamos caminhando. Irmão, em nome de Jesus, não deixe para consertar a sua vida com Deus, não deixe para se atentar para o caminho passageiro amanhã, depois de amanhã, depois de um projeto, depois de alguma coisa. Não é hoje. Eu estava nessa madrugada, irmão, brigando em oração, às 5 e pouco da manhã eu estava orando. A gente saiu daqui, pegou os bancos, arrumou tudo, e aí, como os irmãos que é da casa que sabem, eu sou um baiano diferenciado. Geralmente baiano é sossegado, é calmo, é tranquilo, eu sou agitado. E eu já demoro para dormir de noite. Se eu estiver agitado ainda aqui, irmão, vai 4, 5 horas da manhã. E aí eu aproveitei esse momento e comecei a fazer algumas reflexões da minha vida. E literalmente o meu sentido quis me levar para a desistência. Porque eu encontrei dentro da minha caminhada uma situação que eu estou sempre lutando contra isso. Eu falei, quer saber? Eu vou jogar a toalha. Quer saber? Não adianta mais, porque tem uma hora que você insiste, tenta, mas parece que você bate na parede e volta. E aí eu fiquei, Senhor, o Senhor sabe do meu coração, mas tem coisas que parece que é demais para a gente.
Aí o Espírito Santo trouxe o Espírito Santo trouxe o hino da harpa. Coloca aí, por favor, o hino da harpa 126, a estrofe 4, o hino da harpa, não, só a letra, por favor, 126, a estrofe de número 4. Literalmente o Espírito Santo cantou isso no meu ouvido. Aí eu falei, meu Deus, deixa eu colocar ali que eu vou cantar para os irmãos, vou ler para os irmãos, que eu cantando vai ser uma tristeza. Vocês vão rir porque eu não cantei ainda, mas se eu cantasse. A estrofe 4. O 4. Próximo. A 4, a estrofe 4. Que fala assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. O versículo, a estrofe 4. É essa daí? Olha lá, os mais belos hinos e poesias. Obrigado, pastor Carlos. Só uma bênção, meu pastor. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão, irmãos. Enquanto falei, Senhor, eu vou abrir mão, o Senhor falou, mesmo na escuridão, o teu louvor está sendo ouvido lá no céu. Mesmo no momento das tuas trevas, da tua dor, eu estou ouvindo lá do céu. Está chegando com uma oferta suave para mim. Irmãos, não desista, não abra mão, não retroceda, continue a tua caminhada. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Há uma terra de glória esperando para nós. Vale a pena permanecer fiel ao Senhor. Aleluias. Seja fiel a Deus, irmãos. Que venhamos ter temor do Senhor. Quando nós pensarmos em desistir, vamos buscar força nele. Porque vai haver momento que você vai falar, Senhor, como o apóstolo Paulo, me faltaram forças. E o Senhor vai ser a tua força, através da palavra dele. Aleluia. Através do Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver aqui que, em meio a tudo aquilo que estes homens passaram, foram escritos para que outros pudessem ser livres. E eu comecei a pensar, por que eles fizeram isso e conseguiram? Por que eu também não vou fazer? Então eu vou permitir com que a minha luta não se encerre como uma luta de um derrotado, mas eu vou me incumbir de, mesmo na minha fraqueza, servir ao Senhor com alegria. Mesmo em meio às adversidades que a luta possa, que o mundo possa tentar me oferecer, eu servirei ao Senhor com alegria. Irmãos, nós vamos enfrentar lutas, temores e tremores, mas nós precisamos servir fielmente ao Senhor, porque a tua prisão hoje, a tua luta hoje, a tua dificuldade hoje, talvez vai servir de refúgio, refrigério e libertação para alguém amanhã. Foi enquanto Paulo estava preso, foi enquanto Paulo e Silas estavam presos, que outros foram libertos, que a palavra de Deus foi liberta, ou que a palavra de Deus trouxe libertação ao coração daquelas pessoas. Êxodo 14:15. Moisés está caminhando com o povo. De repente, à frente de Moisés estava o mar, atrás os soldados egípcios, aos lados os juncos. Moisés não estava em uma prisão física, aquilo era uma prisão aberta, uma prisão a céu aberto. E aí Moisés começa a clamar ao Senhor, e o Senhor fala para Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Porque nós estamos acostumados a servir a um Deus que sempre repete os seus feitos. Nós estamos acostumados a glorificar um Deus que sempre repete os seus feitos. Se Deus fez na vida do irmão Bruno, vai fazer na minha vida. Se Deus fez na vida do irmão Valdeci, também vai fazer na minha vida. Só que Deus é um Deus de coisas novas. Haverá momento que você vai passar pelo que ninguém passou, e Deus quer que você vença como ninguém venceu. Deus quer que você passe como ninguém nunca passou. Até aqui Moisés estava acostumado a ver, irmãos amados, o rio transformando em sangue, a ver isso, a ver aquilo, a ver os sinais que nós sabemos. Mas quando chegou
chegou em frente ao mar, Moisés olhou e falou: aqui eu acho que eu não vou ter capacidade, não vai dar, Deus eu acho que não vai fazer. Deus falou: por que você está clamando? Se for para marchar, é para marchar, meu irmão. Se é para vencer, é para vencer. E todos quando lerem o que eu fiz, vão ficar impactados. Uns vão ficar com medo, outros vão se chegar. Mas que vai fazer com que o meu nome, o nome do Senhor seja glorificado, vai ser glorificado. Então Moisés, em meio à prisão, a céu aberto, ele permitiu com que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluia. E nós podemos ver, irmãos amados, que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a versículo 18, nós vamos ver, irmãos amados, que pessoas também, o apóstolo Paulo também passou por isso. Diz assim: mas quando, 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo 16 e 18, capítulo 4, próximo capítulo, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Paulo está falando assim: eu não vou desistir. O meu corpo carnal está sentindo um impacto, o meu corpo carnal quer desistir, está se corrompendo, mas o meu homem exterior, aleluia, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o meu homem interior contudo se renova de dia em dia. Sabe o que é o homem interior? É aquele que é guiado pelo Espírito Santo. A minha carne quer pecar, a minha carne quer desistir, a minha carne quer parar, a minha carne quer sair daqui, quer sair de lá, enfim, tantas coisas a tua carne tenta te levar para o fracasso, mas dentro de nós, o Espírito Santo, irmãos, é a nossa força motriz. Quando nós não andamos pela carne, mas andamos segundo o Espírito, nós vamos fortalecer a nossa carne pelo Espírito Santo de Deus, impulsionando a nossa carne pela palavra de Deus que é viva e eficaz. Aleluia. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Versículo 17, vamos até o 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Segura aí, olha para aquilo ali. Paulo vai pegar o homem carnal, o homem carne que ele estava vivendo, o homem que, porque nós vivemos na carne, nós temos carne, essa matéria aqui. Paulo vai olhar para a matéria, ver a luta que ele está passando, aí ele vai falar assim: a minha carne está sentindo o impacto da luta, mas porém o meu espírito, dentro de mim, o que me movimenta é o que está por dentro, não o que a carne está sentindo. Então eu vou conseguir vencer pelo Espírito do Senhor, por aquilo que Deus colocou em mim. Aí Paulo vai olhar agora para a luta que ele está vendo e falar assim: porque a nossa leve, porque a vida aqui na terra é passageira, e momentânea, vai durar só um momento, ou seja, uma hora vai acabar. Tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmão Martim, o que é que Paulo está querendo dizer ali? A tribulação que eu estou passando, a luta que eu estou passando, ela por si só está produzindo na minha vida um peso de glória eterno. Observe que se eu voltar o contexto, para que eu entenda o versículo 17, eu vou voltar no 16, aí você vai ver que o 16 Paulo vai falar assim: a minha carne quer se corromper, eu vou viver, eu vou vencer a carne pelo Espírito. Aí eu vou para o 17, seguindo o texto que Paulo está dizendo, porque o que a carne está passando é uma coisa leve e momentânea, só que o que a carne está passando vai produzir dentro de mim um combustível maior, vai produzir em mim mais peso, ou seja, eu vou ficar mais robusto, eu vou ter mais vigor, vou ter mais força, eu vou ter mais fortaleza para conseguir vencer mais e mais. Aí ele vai dizer: porque essa momentânea tribulação produz em nós um peso de glória eterno muito excelente. Versículo 18, não atentando nós para as coisas que se vê, mas atentando para as coisas que se não para ver, mas voltando lá, não atentando nós, mas nas coisas que se vê, mas nas coisas que se não vê, porque eu estou vendo com os meus olhos carnais aquilo que a minha carne está sentindo. Eu não vou focar no que os meus olhos estão vendo, mas eu vou crer pela minha fé naquilo que está dentro de mim, que o Espírito Santo está produzindo dentro de mim. Aí ele vai dizer: porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo vai dizer que tudo isso que nós estamos passando está produzindo por si só coisas que vai me edificar, que vai me trazer mais para perto de Cristo.
Aí você acha que eu vou aproveitar o tempo que Deus me deu, a palavra que Deus me deu para falar: não, irmão, levanta a mão que tu vai ganhar a chave de carro. Não, levanta a mão que eu vou revelar o RG. Não, levanta a mão que eu vou fazer isso. Irmão, não precisa de nada disso. O céu não precisa de nada disso. Não precisa de nada dessas coisas. O céu precisa que nós aprendamos a palavra, porque a palavra, no momento que não tiver pastor, no momento que não tiver culto, a palavra de Deus é suficiente para a tua vida. Você não precisa buscar profeta, não precisa buscar revelação, você precisa viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Irmãos, apenas isso e somente. Não temos que enfeitar aqui o pavão, não, irmãos. Para a gente entrar nos céus, nós precisamos guardar a arca da aliança. Precisamos pegar a arca e levar em casa. Eu preciso pegar o lencinho e botar debaixo do travesseiro, que Deus vai libertar o teu marido cachaceiro. Preciso pegar o copo de água de R$100. Nesse aqui não, mas que foi de graça, a igreja que deu. O copo d'água, e você vai dar para o teu marido beber, e ele vai ser curado daquele vício, daquela porcaria. Nada disso, irmão. Nada disso. Essa história da carochinha, isso vai fazer apenas com que nós venhamos a ficar refém de pastores, de igrejas e de movimento. Aí você fica preso nisso. Aí qualquer coisa que acontece, meu Deus, preciso buscar o profeta, preciso buscar um lenço. Aí fica com o lenço para cima e para baixo. Se esquece que a palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas. Apenas a palavra de Deus. A palavra de Deus. Irmão, não precisa de mais nada. Não vou ter que inventar nada aqui. Eu não vou ter que pular aqui e botar uma melancia no pescoço. Não vou ter que botar nada. Não. Apenas a palavra. E a palavra de Deus hoje para mim e para a tua vida é: nós somos peregrinos e forasteiros na terra. Deus tem uma terra preparada para mim e para você. Enquanto estivermos passando aqui, segura firme, porque Deus é contigo. Segura firme, porque Deus vai te dar a vitória. Lucas 22:31. Vamos para a Bíblia. Lucas 22:31. Jesus vai estar conversando com Pedro. E aí disse assim: e disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. 32. Mas eu roguei por ti, eu intercedi, eu clamei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Segura aí. Jesus vai falar para Pedro, quando Jesus está falando a respeito de ser crucificado, como ele vai passar, as lutas que ele vai enfrentar. Pedro, como um discípulo que sempre estava do lado de Jesus, querendo cuidar, proteger, sempre está do lado ali. Pedro fala: não, Senhor, se o Senhor tiver que morrer, eu vou pular na bala, eu vou morrer por ti. E aí fica a lição aqui, tá, irmão? Quando você vê alguém falando demais: não, vou fazer, não, se vir acontecer, irmão, já fica com o pé atrás, porque pode ser que a probabilidade de dar errado é maior do que de dar certo, né, Bruno? Não, que deixe comigo que eu resolvo. Mano, na hora que você procura, nem veio. Aí Jesus vai falar: Pedro, eu vou rogar ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Mas eu não roguei ao Pai e nem impedi o diabo de se andar com a tua vida. Irmão, sabe o que é moer Pedro? Foi o que Satanás fez. Porque se andar o trigo é o seguinte: é depois que o trigo é esmiuçado, está ali o joio, está ali o trigo, tudo misturado. Aí o que é que ele faz? Coloca dentro de um tanque bem grande, redondo, pega no meio, coloca um tronco, no tronco amarra uma corda, e essa corda é amarrada no pescoço de um boi, e nas costas do boi é colocada uma pedra redonda. O boi vai girando, enquanto o boi está girando, o trigo vai sendo esmiuçado pela pedra. Quando termina de ser esmiuçado pela pedra, aí a pessoa que vai estar na colheita ali, ela pega, coloca dentro da ciranda, e ele vai ficar jogando para cima, e o vento vai soprando palha para um lado, joio para um lado, e vai ficando só a essência do trigo. Quando Satanás falou para Jesus:
deixa eu pegar Pedro para ver se ela é isso mesmo. Jesus falou assim: vou permitir, porque Jesus sabia que depois de Pedro ser moído, Pedro não sairia mais aquele homem bruto, iracundo, aquele homem todo impulsivo. Pedro sairia um homem quebrantado, um homem mais essencial, um homem mais prudente. Jesus falou: tá bom, Satanás, tá achando que vai ganhar essa? Pode mexer, pode tocar. Satanás esmoeceu a mente de Pedro, irmão. Pedro não foi atacado por uma doença, não foi nada, foi o psique de Pedro. Observe no contexto seguinte, que Pedro vai olhar na crucificação de Jesus, nos açoites de Jesus. Pedro vai olhar depois que o negócio falou: eu traí o meu mestre, eu traí o meu Senhor. A mente de Pedro começou a virar em parafuso. Pedro começou a ficar perturbado e ele começou a chorar amargamente, porque pensava Pedro não ter mais esperança, não ter mais solução pelo erro que ele havia praticado. Mas quando de repente Jesus aparece para Pedro novamente na praia, Jesus fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, você venceu esta luta, agora você vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Aleluia. O que você está passando, meu irmão, o que você está passando, minha irmã, não vai te matar. Segura firme a Jesus, aguenta firme a Jesus, que vai sair daí, vai sair de você alguém mais experiente, alguém mais equilibrado, alguém de mais louvor, de mais adoração, alguém mais sóbrio, mais tranquilo. A experiência para chegar tem que se haver lutas no meio do caminho para se enfrentar. Irmãos, pode ter certeza, segura um pouquinho, apenas foque na sua peregrinação. Enquanto Satanás está armando Pedro: estou matando, estou acabando. Estava matando não, estava fazendo de Pedro um homem confiante, quebrantado. Você não vê mais Pedro depois daí alguém impulsivo, falando. Você vê Pedro no capítulo 12 ou capítulo 13, alguma coisa assim. Pedro está preso, Tiago foi decapitado, e alguém fala: Pedro, amanhã você vai ser decapitado também. Tá bom, não tem problema não, já que eu vou morrer amanhã, então eu vou dormir agora. Bom, está lá, às 12 ou 13, alguma coisa assim. Pedro vai, deita e dorme. E os irmãos da igreja estão: Jesus, liberta Pedro, Jesus. Pedro deve estar perturbado, hora dessa, com medo da morte. Pedro está... Eu não sei você, irmão. Quando eu estou doente, para mim dormir já dá trabalho. Agora você imagine um cara sabendo que um amigo dele foi decapitado, amanhã vai ser ele deita e dorme. Aí, quando Pedro está dormindo, a igreja está orando: Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro, Jesus, tem misericórdia de vida de Pedro. Pedro acho que olhou assim e falou: rapaz, está muito calor. E tirou a camisa: vou deitar aqui para ficar mais confortável. E 16 soldados guardando a vida de Pedro, com medo de Pedro fugir. Aí o anjo vem, chega para Pedro, acorda Pedro: Pedro, veste a roupa, está frio lá fora. Pedro veste a roupa, vamos embora, está tudo aberto. Pedro sai, lentamente, calmamente, porque pensava Pedro ser aquilo ali um sonho. Eu já estou até sonhando com anjo, já estou até sonhando indo para a glória. Irmãos, enquanto nós permanecemos firmes, descansando em Deus, sabemos que a nossa peregrinação é aqui, sim, vai ter prisões, vai ter dificuldade, vai, mas elas vai produzir em nós pessoas como Pedro, alguém quebrantado, alguém tranquilo, alguém confiante em Deus. Alguém vai olhar para você e falar assim: rapaz, será que você não está com medo, não está passando por isso? Não, não, o Senhor tem guardado a tua vida. Eu me lembro que na congregação que nós dirigíamos antes, e o Espírito Santo me deu uma visão. E aí a gente precisava ir na casa do irmão que estava doente, estava com câncer terminal, mas ele não sabia que estava com isso. Aí a gente foi lá, como toda semana a gente ia, porque a igreja é assim. Se o irmão não pode ir na igreja, a igreja vai até o irmão, mas que ele vai cultuar, ele vai. Fora os preguiçosos, que quer ficar assistindo pela internet e não vem para a igreja. Isso é fogo estranho, irmão. Em nome de Jesus, faça isso não. Fogo estranho. Se pode ir para a igreja, vai servir, fica, não, vou assistir em casa, porque em casa é mais cômodo. É, irmão. Vai atrás de comodismo. Aí, a gente foi na casa do irmão. De repente, a gente está orando pelo irmão ali, tal. De repente, o irmão começou a convulsionar. E quando ele convulsionou, ele apagou, irmão. O pulso parou, o olho ficou aberto. Aí começou aquela gritaria. Eu falei: Jesus, o homem morreu. Não morreu, irmão, apagou.
pagou quem estava, não sei se a irmã Adriana estava, não sei se a Erika estava, não sei quem dos irmãos que congregavam lá estava. Aí o irmão pagou, irmão, ficou torto assim, a mulher dele desesperou, os irmãos desesperou, o Espírito Santo falou comigo, só ora. Aí eu peguei e falei, irmão, parem rapidinho. Aí sentei, olhei para a cara de um chorando, desesperado. E dentro de mim, veio como eu falei anteriormente, um pouco antes, é uma via de mão dupla. Ou Deus age, ou o diabo vai agir. Alguma coisa vai agir na tua vida. Você nunca vai ficar neutro. Aí eu falei, Jesus, eu vou. Mas como é que eu vou orar para o homem? Sair dessa situação. E se não sair? Como é que vão falar, pai? O pastor Mazinho trouxe os irmãos para cá, fez o culto, o cabra morreu, depois ele foi orar e Deus não trouxe vida. Porque fica, irmão. Fica. Eu não sei se você já se deparou com isso, mas fica ali aquela vida de mandou Jesus, mas e agora, e agora, e agora? Eu peguei e falei, ó, o senhor mandou, o senhor se responsabiliza. Aí fui lá, orei, e daqui a pouco sabe o que aconteceu? Nada. Irmão, continuou do mesmo jeito, para Jesus agora ficou pior. E fui, orei de novo, e orei com mais fé, e aquela briga na mente, daqui a pouco o irmão tossiu e voltou em si. Jesus futuramente veio buscar ele foi para a glória, mas aquele ainda não era o momento. Nós oramos, aí depois o pessoal falou, ressuscitou, eu falei, se ressuscitou, não sei, eu sei uma coisa, ele está vivo aí, graças a Deus, e eu sei que Jesus fez o que tinha que ser feito. Agora o que nós precisamos extrair disso, não é que a fé do pastor Mazinho, não é porque foi o pastor, não, eu quero que vocês entendam que no momento de adversidade, você tem dois caminhos, ou você se desespera, ou você confia no agir do Senhor, ou você vai pela loucura, ou você vai por Deus agir na tua vida. E aí quando você decide deixar Deus agir, aí certamente Deus vai fazer sinais e maravilhas, porque uma coisa você pode ter certeza, você pode ver um homem envergonhado na rua, você pode ver um homem frustrado na rua, mas Deus nunca vai ser envergonhado, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Meu irmão, quando você acredita nisso, você sabe que Deus trabalha em teu favor, que Deus cuida de você. Então em nome de Jesus, creia, confie e descanse no Senhor. Caminhando para que eu possa encerrar, Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, e aqui eu encerro, Filipenses 3, 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A minha tua cidade, irmão, está no céu. O que acontecer aqui, de guerra, de luta, de adversidade, está tudo escrito. Temos que orar, temos que clamar, temos que pedir misericórdia, temos que clamar pelos governantes do nosso país, por isso, temos que orar por tudo. Mas eu não posso esquecer de que eu estou apenas de passagem nessa terra. Porque mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que me encontrar com o Senhor. Seja para condenação, ou seja para absolvição. É isso mesmo que fala, hein, missionária Adriana? Absolvição. Para ser absorvido. Pronto, falei. Eu vou ter que me encontrar com Jesus, irmão. Para me ser livre e estar com Ele, ou para me ser condenado por Ele. Então, nós estamos peregrinando. Guarde isso no seu coração. Se a tua peregrinação não produzir em você aproximação de Deus, certamente ela vai te levar para longe de Deus. Então eu encerro aqui com a parábola de rico e Lázaro, Lucas capítulo 16, Lucas capítulo de número 16, versículo 19 a versículo 24. Lucas 16, 19 a 24. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de enfermidade, ou cheio de chagas, à porta do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cachorros, os próprios cães vinham a lamber-lhe as chagas.
E aconteceu o quê? O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. Observe que o mendigo já foi para o seio de Abraão. O rico foi sepultado. Versículo 23. E no inferno, ou no Hades, ou Seol, é a mesma coisa, apenas mudança do grego e do hebraico. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamou, o rico clamando do inferno para Abraão, e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na língua a ponta do seu dedo. Olha o tormento que ele está, molhar com o dedo, tocar na língua para refrescar a ele, porque estou atormentado nessa chama. Eu encerro essa mensagem aqui sobre a questão de nós sermos peregrinos e nós sermos prudentes na nossa caminhada com essa parábola. Observe que Jesus não está querendo fazer uma alusão ao rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Não é isso. O que Jesus está colocando em comparação no texto é que o pobre ia na casa do rico pedir alimento, mas porém não recebia, porque ter riqueza, ou alguém que tem não próspero é aquela pessoa que não sente falta de nada, mas a pessoa ser rico não quer dizer que ela não vai para o céu, porque tem muito pobre que ele é soberbo e vai queimar no fogo no inferno porque não quebrantou o coração para Jesus. Biblicamente falando é isso. E tem muito rico aí que não é porque ele vai gastar a riqueza dele com Jesus, é porque ele tem um coração voltado para a obra de Deus e vai para o céu. Mas o que a Bíblia quer nos dizer aqui, irmãos, é que durante o tempo da peregrinação do rico, ele se preocupou apenas com vestimenta, com balada, simplesmente com rock and roll, simplesmente com isso, com aquilo outro, a ponto de não se lembrar de dar uma migalha que caía da mesa dele. A sobra que tinha, ele falava: não, vai dar para mendigo não, vai fazer enxame de mendigo aqui na porta de casa. Amarra num saco e esconde lá embaixo do lixo, que é para ele não achar quando for procurar. Só que a Bíblia diz, e nós vamos ver ali, que a trajetória dos dois se encerra. Porque a vida passageira, uma hora vai ter um ponto final. Tenha nós o dinheiro que tiver, a fama que tiver, o sucesso que tiver, vai ter um ponto final. Só que quando aquele homem se deparou com o final da vida dele, que agora passava a ser a eternidade, porque não pense nós, que quando terminar aqui, eu vou simplesmente depois voltar na outra vida, e que se eu fui agora alguém rico e ruim, na outra vida eu vou voltar para cá. Não, isso aí biblicamente não existe. Não existe esse negócio de que o espiritismo não está certo. Pastor, mas eu tive um déjà vu. Não tem nada de déjà vu. O que você teve foi uma visão de Deus falando sobre algo que ia acontecer na sua vida, na intenção de te livrar, de te alertar ou de te ajudar. Mas esse negócio, eu tive um dia, já passei por aqui, eu acho que na outra vida. Tem outro que diz, não, na outra vida eu era um cachorro. Irmão, continue sendo cachorro, continue sendo o que tu imaginava, o que tu pensava, mas que a Bíblia me ensina que não se existe. A Bíblia vai me dizer em Hebreus, que depois dessa vida segue-se o juízo. Quem vai para o céu vai, quem vai para o inferno vai, quem vai ser salvo vai, quem vai ser condenado. Não tem meio termo, não tem meio caminho, não tem gênero neutro, linguagem neutra, não. Vai ser céu ou inferno. A palavra de Deus para o meu e para o teu coração hoje é: segura firme no caminho, na tua trajetória. Nós somos peregrinos, somos forasteiros. Há uma terra nos esperando nas mansões celestiais. O rico aproveitou essa vida, curtiu essa vida, bagunçou nessa vida, se corrompeu tanto que ele quisesse se corromper. Ele fez o que deveria fazer. Agora, quando se deparou com a vida eterna, que não vai ser 1 ano, não vai ser 5, não vai ser 10, não vai ser 20, não vai ser 50, não vai ser 1000, vai ser eterna, não volta mais. Não tem uma, Jesus, me perdoa, e aí tem misericórdia de mim. Não tem, irmãos. Infelizmente eu tive um bate-boca com um usuário de crack na porta do estacionamento que eu trabalho, porque ele era evangelista, e falou para mim que naquele grande dia Deus vai perdoar o diabo e ele também vai ser perdoado. Eu falei: meu amigo, desculpa, você quer fumar o teu crack? Fume para lá. Não vem querer botar a Bíblia distorcida na minha mente, que aqui tu não vai entrar não. Não, mas vai, porque Deus é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de juízo. Tu já leu Isaías 14, Ezequiel 28? Você sabe o que está escrito lá? Já li. Aonde que você vai encontrar absolvição para Satanás aqui? Ele: não, mas por que Satanás não teve direito à salvação? Perdão. Eu falei: ô inseto, tu era um evangelista.
Meu irmão, tem pessoa que tira você do céu, mas tu pregava para tu evangelista, tu não sabe? Nós pecamos na carne. Por isso que a carne vai ficar aqui, nós teremos um novo corpo de luz. Nós pecamos na carne, nós vamos ser absorvidos, porque nós não pecamos no espírito. Satanás era espírito, ele pecou no espírito, e quando se pega no espírito, não tem mais salvação, não tem mais oportunidade. Por isso que, quando eu passar daqui para a próxima vida, não tem mais perdão. Não tem mais assim, Senhor, me perdoe, tem misericórdia de mim, Jesus, os meus filhos. Não, irmão, acabou. Quer andar no caminho certo? Que nós venhamos andar hoje, porque depois segue-se o juízo. Então o rico aproveitou o que ele tinha que aproveitar, curtiu o que tinha que curtir. Quando fechou os olhos aqui na terra, ele abriu os olhos no tormento. Que Deus nos guarde e que possamos desfrutar da vida que o Senhor tem nos dado aqui na terra, mas que possamos sempre nos lembrar: somos peregrinos, somos forasteiros, somos apenas de passagem nessa terra, porque o que me espera, o que me aguarda, é aquilo que Jesus tem preparado para a minha e para a tua vida. Forte abraço, Deus te abençoe.